Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer aquela dica de colagem de tubos em segundos molares, que eu deixei no vídeo anterior prometido que eu faria, né? Lembrando sobre a questão dos segundos molares, eu trouxe no vídeo anterior o motivo pelo qual eu usei naquele caso específico, e trazendo aqui outros dois grandes benefícios de uso de segundos molares em ortodontia, eu citaria aqui, por exemplo, o uso de elásticos intermaxilares, né? Por exemplo, elástico de classe 2. Se nós estivermos utilizando esse elástico até o segundo molar, por exemplo, a orientação desse elástico ela se torna um pouco mais horizontal e com isso acaba reduzindo o efeito vertical que existe em qualquer uso de elástico intermaxilar, seja de classe 2 ou classe 3. E uma outra grande vantagem, benefício na inclusão de segundos molares é em caso de mordida profunda por uma curva de SPI inferior acentuada. Nesses casos, normalmente, essa curva de SPI acentuada que gera essa mordida profunda, ela se localiza basicamente entre os primeiros molares inferiores e os segundos e primeiros pré-molares inferiores. Enquanto que o segundo molar está no nível de plano oclusal correto. E quando nós utilizamos o segundo molar nessa biomecânica de mordida profunda, a curva de SPI ela se autoplanifica já desde o início, desde a fase de alinhamento e nivelamento, uma vez que o segundo molar está no nível mais alto que os dentes anteriores e assim acaba corrigindo de maneira mais precoce essa mordida profunda. Dito isso, vamos ao que interessa aqui. Eu quero mostrar para vocês como eu sugiro que vocês façam a colagem de tubos e segundos molares de maneira muito simples e muito prática. E para isso, eu vou dar aqui dois acessórios que eu utilizo dentro do meu consultório alcançar esse resultado. O primeiro, pessoal, é o afastador Minnesota, aquele afastador de cirurgia que é usado para afastamento. Com esse afastador, nós conseguimos fazer um afastamento da bochecha, dos tecidos moles e consegue visualizar de uma maneira muito perfeita o dente, o segundo molar, que é o dente em questão que nós estamos trabalhando. E, em segundo lugar, a pinça curva para tubo. Essa pinça aqui, pessoal. Essa pinça é muito indicada para a colagem de tubo, seja em primeiros ou segundos molares, já que a gente consegue com ela fazer uma orientação ou a colocação deste tubo de anterior para posterior, gerando assim uma facilidade no posicionamento desse acessório. Dito isso, eu quero trazer para vocês agora a condição, a sugestão que eu quero dar para vocês em relação ao posicionamento de tubos nos segundos molares. E para isso, eu quero trazer para vocês primeiro a primeira consideração em relação a este dente. Reparem que o segundo molar ele tem um posicionamento avesso e atípico aos demais dentes anteriores a ele. Os segundos molares têm uma distoangulação da coroa e uma mesioangulação da raiz. E essa é uma posição característica e natural dos segundos molares. Em 90% das biomecânicas, nós não vamos corrigir esta má posição. E é justamente a correção desta distoangulação que pode levar a uma possível mordida aberta. Vejam aqui o exemplo. Este tubo aqui está colado de maneira que, à medida que o fio passe do primeiro molar ao segundo molar, vai gerar uma deflexão nesse fio e vai fazer com que esse fio corrija essa distoangulação e acabe extruindo essa cúspide. À medida que extrua essa cúspide, haverá um contato prematuro com o segundo molar inferior e uma abertura de mordida na região superior anterior, por exemplo. E é justamente esse o grande medo dos ortodontistas que não gostam ou não querem colar tubos em segundos molares. É a condição de se gerar uma possível mordida aberta. E essa mordida aberta, em grande parte das vezes, ocorre porque o tubo está colado desta maneira e acaba extruindo a cúspide distal do segundo molar. Para evitar isso, o tubo deveria estar colado dessa maneira. Percebam que o tubo não obedece o mesmo plano oclusal que o segundo molar e, acima de tudo, ele está numa mesma altura que o primeiro molar. Ou seja, não haverá nenhuma possível correção dessa angulação, nós não estamos alterando a posição natural do segundo molar e tampouco vai haver uma extrusão deste dente, já que os dois tubos estão numa mesma linha, no mesmo nível, no mesmo plano. Não há problemas, não há nenhum risco que dessa maneira ocorra alguma extrusão gerando uma mordida aberta. Essa seria a sugestão para a colagem de segundos molares em 90% das biomecânicas.
Os outros 10% que eu menciono que podem, de alguma maneira, ocorrer essa extrusão ou proposital a essa extrusão, seria em casos de mordida profunda, que daí sim nos beneficiaria uma extrusão do segundo molar. Porque daí, no momento que extruir, ele vai corrigir a mordida profunda. No entanto, em 90% dos casos, o melhor seria fazer a colocação de tubo desta maneira aqui. Eu vou trazer para vocês agora um vídeo para elucidar de uma maneira muito mais alusiva, né, como eu faço o afastamento com o Minnesota e a colocação do tubo dos segundos molares. Aqui está o meu paciente, percebam que eu estou com o Minnesota afastando o lábio dele, a bochecha dele. Eu até posso usar um pouco de algodão na região da gengiva para evitar qualquer injúria ao paciente. E aí, com uma pinça, né, com uma visualização muito boa, dada aí através do Minnesota, eu entro de anterior para posterior com a pinça curva, posiciono o tubo, vou dando os ajustes, coloco o tubo dentro daquela sugestão de posicionamento que eu acabei de mencionar para vocês, e aí eu faço a polimerização da resina. E com isso se torna muito simples nós conseguimos a colocação deste tubo. Eu quero salientar aqui, pessoal, que essa é uma sugestão própria minha. Eu sei que muitas prescrições, muitos protocolos têm os seus próprios, as suas maneiras de fazerem o posicionamento desses segundos molares, e eu não sou contra isso. No entanto, essa foi a maneira muito mais fácil e eficiente que eu encontrei e que me diminui praticamente qualquer risco à extrusão desses segundos molares. Espero que vocês tenham gostado, espero que a partir de agora a colagem de segundos molares se torne um hábito na vida ortodôntica de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários. De pronto eu vou tentar responder a tudo. Se vocês gostaram do vídeo, vocês podem curtir, encaminhar para algum colega que talvez interesse. É sempre bem-vindo a inscrição de vocês no canal, isso ajuda muito o canal a ser difundido. E em breve vou trazendo mais vídeos aí para vocês de dicas e condições aí dessa parte ortodôntica que faz parte da minha vida há mais de 10 anos. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Até mais, pessoal!